1 Pedro, né? 5, verso 8, e depois Efésios 6. 1 Pedro 5, verso 8, lê assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Amém. Também Efésios 6, verso 10. Nós vamos ler alguns versos, né? A armadura espiritual dos cristãos. Efésios 6, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja Deus. Hoje nós temos uma porção para encerrar essa mensagem, né? E ela é um pouquinho estendida, mas antes eu gostaria de ler aqui em São Mateus. O profeta, ele vai falar muito, e nós cremos que temos um capitão-chefe, né? Que é o Senhor Jesus Cristo. Ele foi o que venceu, ele foi o que venceu todos os profetas, né? Quando chegaram nas horas das tentações, nas horas de superar, passar, atravessar aquela prova, alguns deles, né? Como o profeta mesmo cita, Noé, ali bêbado, né? Moisés, ali ferindo a rocha pela segunda vez, irritado com o povo, né? E assim foi cada profeta que foi um refletor de Cristo, teve algo, né? Que não conseguiu vencer. E quando chegaram à última porta, que era a porta da morte, eles também não venceram. Mas quando veio Jesus, então, Satanás, ele tomou ali, o profeta disse, que é um choque de 10.000 volts, né, que então chamuscaram as penas, o profeta diz, do diabo, né? Ele não conseguiu vencer Jesus. E Jesus, nós sabemos que é a palavra. A Bíblia diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo, nós sabemos, é a palavra. Jesus, Cristo é a palavra. E o profeta diz que o diabo ele sempre tenta vencer nós, né?
desacreditando as nossas armas. Nós temos uma arma poderosa que Deus deixou para nós combater Satanás, né? Que é a sua palavra. E muitas vezes o diabo tenta fazer com que a gente mesmo descreia e pense que nossa arma que Deus deu para nós não é suficiente para vencer o diabo. E é a palavra de Deus. E Jesus venceu. São Mateus 4, nas tentações de Jesus aqui nós podemos ler, ó. Eu vou ler São Mateus 4, iniciando o primeiro verso, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome e chegou-se a ele o tentador. Disse: Se tu és o Filho de Deus, veja aqui, o diabo é incrédulo desde o princípio, né? Se tu és. Então ele sempre está duvidando da palavra. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então, ele já viu que não estava enfrentando Moisés, né? Ele não estava enfrentando Noé. Ele já teve que começar a recuar, né? Então, o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra, né? Salmo 91. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Quem que era o que ele estava falando ali? Com Jesus, né? Então, Jesus Cristo é Deus até do diabo, né? Ele não aceita isso, mas é. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Amém. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Veja, ele venceu pela palavra. E o profeta vai ensinar a nós aqui que nós só vencemos o inimigo. Essa arma que nós temos é a arma da palavra de Deus. Nós não temos outra, né? Nossa inteligência, a nossa resistência, tudo isso fica por terra. Só podemos vencer o inimigo por meio da palavra de Deus. Então nunca devemos sair de trás da palavra. Aonde a palavra diz para fazer algo, nós temos que fazer. Aonde diz para não fazer, nós não fazemos. Aonde diz para seguir, nós seguimos. Aonde diz pare, nós paramos. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. E à medida que nós obedecemos ela, é à medida que vamos vencendo o inimigo, né? Que Deus nos abençoe. Não quero tomar o tempo dos irmãos. Graças a Deus, temos um visitante ali, o João, a Carolina e mais um bebezinho, né? Agora é 3 da família, né? Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus Cristo, né? Então nós já vamos ouvir a palavra e eu espero que o Espírito Santo vivifique essa porção em nosso coração. Deus nos abençoe, irmãos.